E se a pessoa mais simples da sala tiver a chave do maior negócio da sua vida? Quantas oportunidades você já viu morrerem por puro orgulho? E se Deus resolvesse esconder um tesouro onde ninguém olha, nas mãos de quem limpa, serve e quase nunca é visto? Essa história começa assim, numa noite de sexta-feira, quando o salão reluzente do restaurante Solar do Vale parecia um palco de cristal. Taças alinhadas, talheres brilhando sob a luz morna, música suave ao fundo. Tudo perfeito, pelo menos do lado de fora. Do lado de dentro, corações apressados, egos sensíveis e uma lição pronta para acontecer. Rosa, a faxineira, chegara cedo. Uniforme simples, cabelo preso, mãos calejadas de quem já encarou muita água fria. Ela tinha aquele sorriso discreto de quem aprendeu a agradecer por pouco e a guardar sonhos onde ninguém mais vê. No carrinho, panos dobrados por cor, frascos com rótulos voltados para a frente, tudo organizado num carinho que o salário não pagava. Na mente, frases soltas que ela repetia como quem reza: "Boa noite, seja bem-vindo, posso ajudar, agradeço a preferência", em 5 idiomas diferentes. Era o seu segredo. Aprender ouvindo hóspedes, perguntando a clientes, anotando palavras em guardanapos. Quem a visse, juraria que ali havia só mais uma faxineira. Mas Deus não escreve só em ninguém. O dono, Álvaro, cortava o salão com passos firmes. Terno impecável, relógio caro, olhar afiado. Em 20 anos de restaurante, vira de tudo. Críticos exigentes, celebridades silenciosas, reservas de última hora. Tinha na cabeça uma verdade que até aquela noite nunca fora desafiada. Gente simples serve, gente grande decide. Ele gostava de ver o reflexo do próprio sucesso no brilho das taças. E confesso, havia um certo cansaço ali. O cansaço de quem acredita que já sabe demais para aprender com alguém de baixo. A equipe corria, cada um no seu papel. Maître revendo mesas, garçom conferindo comanda, chefe ajustando sal. Rosa circulava como um anjo invisível. Onde ela passava, um detalhe ganhava ordem. A dobra da toalha, a marca do copo, o rastro de um sapato recém-polido. No coração, outra certeza: hoje vai dar bom. Não por superstição, por fé. Ela sempre dizia baixinho enquanto amarrava o avental: "Senhor, me usa onde ninguém imagina." E quando um pedido desse sobe, a vida escuta. O relógio marcou 8h30. Quando Rosa, ao recolher discretamente um guardanapo caído, notou um detalhe que só olhos atentos percebem. No quadro de avisos, uma anotação apressada: possível visita internacional. Ela engoliu seco. O coração acelerou, como se alguém tivesse chamado seu nome pelo alto-falante do céu. Aproximou-se de Álvaro com o cuidado de quem não quer atrapalhar, mas também não aceita mais viver calado. "Seu Álvaro, com licença. Se precisarem, eu posso ajudar com idiomas", disse num tom simples, firme e respeitoso. O dono levantou as sobrancelhas como quem encontrou um fio de cabelo num prato perfeito. "Ajudar com idiomas", repetiu, saboreando a palavra como se fosse piada. "Rosa, você é ótima com o pano e o balde. É assim que você ajuda. Deixa o resto para quem entende." Alguns garçons trocaram olhares incômodos. O maître coçou a nuca. O silêncio ficou pesado. Rosa sentiu a mão gelar, mas não baixou os olhos. "Eu só quis dizer que, se precisarem..." "Não precisamos. Vai trabalhar", cortou ele, rápido, afiado, como quem fecha uma porta com a corrente por dentro. "Se você já foi desvalorizado na frente dos outros, sabe o gosto amargo que fica na boca. É um gosto que a água não tira." Rosa respirou fundo, mordeu a palavra que queria responder e deu meia volta. No peito, doeu. Mas junto da dor, acendeu um brilho. Um dia ainda vão ouvir. Não era vingança, era esperança. Há uma diferença enorme. Quem se vinga quer ferir, quem espera quer florescer.
E Deus conhece as duas intenções. 9 e 15. Portas se abrem. Entram 4 homens de terno escuro, postura firme, passos silenciosos. O maître percebe na hora. Não são turistas perdidos, são empresários. A mesa de canto, preparada com atenção, recebe-os com guardanapos de linho e copos de cristal. Álvaro ajeita a gravata, o sorriso e a coluna. Aproxima-se confiante, ensaiando o inglês impecável com sotaque de série de TV. Ela fala em inglês. Boa noite, cavalheiros. Bem-vindos ao Solar do Vale. Os homens se entreolham, cordiais, mas a comunicação não flui. Um deles tenta o inglês, meia dúzia de palavras soltas, outro arrisca português, e a frase desmancha no ar. O terceiro abre uma pasta, tira um cartão de visita com ideogramas elegantes, estende com as 2 mãos. Gesto de respeito. Álvaro pega com uma só, sem perceber o código. Pequenas falhas criam grandes muros. O salão sente a tensão. O chefe manda mensagem no ponto eletrônico. É agora? Álvaro responde, calma. O garçom mais novo quase derruba uma taça olhando a cena. O maître improvisa um sorriso e oferece o menu. Não adianta. O idioma é um oceano entre as 2 margens, e do outro lado está a chance de uma parceria que poderia colocar o restaurante num mapa onde ele nunca esteve. Rosa observa de longe, enquanto passa o pano numa borda de espelho que já brilhava. Quem limpa aprende a ver o que os outros não veem. Ela repara nos cartões estendidos com 2 mãos, na maneira como os empresários evitam dizer não diretamente, na paciência educada que esconde urgência. Padrões que ela já notara quando recebeu hóspedes no hotel onde trabalhou antes, quando ajudou uma senhora japonesa a pedir chá, quando anotou em casa, num caderno azul, a diferença entre saudar um cliente americano, um árabe e um chinês. Não é falar palavras, é entender mundos. O dono, orgulhoso, resolve chamar alguém de fora pelo telefone. Conheço um tradutor, ele diz. O maître lembra que isso pode demorar. O garçom comenta baixinho. Rosa falou que ajuda. Álvaro o fuzila com os olhos. Chega. Enquanto o tempo passa, a oportunidade escorrega como sabão. O que os empresários veem? Um lugar bonito, uma cozinha promissora e uma equipe que não os escuta no idioma que importa. O respeito à cultura. Rosa sente o calor subir pelo rosto. Ela se lembra da mãe dizendo quando a vida apertava: filha, humildade não é aceitar humilhação. Humildade é saber quem você é em Deus e agir com respeito. Ela fecha os olhos por um segundo, como quem faz uma prece sem barulho. Se for para a tua honra, me dá coragem. Quando abre, os pés já estão andando. O coração bate forte, mas não treme. A mão segura o carrinho como quem segura um microfone invisível. Chegou a hora de ser voz. Ela se aproxima do dono pela 2ª vez. Sabe que pode ouvir outra porta batendo na cara. Sabe que pode virar piada. Mas quem tem propósito não negocia chamado com medo. Seu Álvaro, com licença, eu falo mandarim. Posso ajudar agora. Não foi um eu acho tímido. Foi um eu posso, silenciosamente treinado em madrugadas. Séries com legenda, conversas de corredor e muita coragem. Os garçons congelam. O maître inspira. Álvaro revira os olhos, mais pelo hábito de se achar o homem mais inteligente da sala do que por maldade verdadeira. Oh, Rosa, pelo amor de Deus! Ele baixa a voz, ríspido. Você quer me envergonhar na frente dos clientes? Quero te ajudar, senhor. Ela responde simples. Só isso. Há uma pausa. Dura alguns segundos, mas parece um século. Álvaro pesa o orgulho numa balança que sempre inclinou para seu lado. Os empresários esperam, educados, mas já cogitando pedir a conta. A mesa deles é um navio pronto para partir. Quem sobe, sobe. Quem hesita, fica no cais. Você já viveu um momento assim, quando tudo dentro de você grita, não vai dar, e ao mesmo tempo uma voz lá do fundo sussurra,
Vai, eu tô com você. É como estar no limite de um penhasco e descobrir que tem asas. Rosa estava ali. Ela sabia que, se recuasse, carregaria a sensação de que poderia ter mudado a história. E não há peso maior do que o do arrependimento que chega tarde. O dono suspira, cansado da própria teimosia, mas preso a ela. Tá, Rosa, fala aí. E ele gesticula, como quem diz, faça rápido e não me faça passar vergonha. Ela não responde a ele. Ela se volta aos clientes, faz uma pequena reverência, os olhos nos olhos, postura respeitosa. E antes de qualquer palavra, um gesto. Ela pega o cartão de visita com as duas mãos, lê com atenção, devolve do mesmo jeito, com um leve aceno de cabeça. É simples, mas é um código de honra. O ar no salão muda de temperatura. Um dos empresários abre um sorriso contido, daqueles que falam agora estamos em casa. Outro endireita o corpo na cadeira, curioso. Álvaro, sem entender o que está acontecendo, olha para o maître como quem pergunta: que magia é essa? Não é magia, é respeito. E respeito tem idioma próprio. Rosa respira fundo, a voz sai limpa, segura, acolhedora. Mas o que ela disse e como ela disse é o que vai redefinir o destino do Solar do Vale, do dono, da equipe e da própria Rosa. Porque naquela noite, a mulher invisível seria a ponte entre dois mundos. E ponte, meu amigo, não brilha, sustenta. Antes de seguir, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você já foi subestimado? Quantas vezes alguém olhou seu uniforme, sua idade, sua aparência e decidiu que você não podia? Escreve nos comentários. Já vivi isso, ou graças a Deus fui reconhecido. Sua história pode fortalecer alguém hoje. E fica comigo até o final, porque o que vem a seguir prova, com todas as letras, que Deus exalta os humilhados e que quem planta respeito colhe milagres. Rosa dá um passo à frente, respira fundo e fala com calma, olhando nos olhos dos 4 visitantes. Ela se dirige a eles em mandarim, com respeito, e depois traduz em voz clara para todos ouvirem. Desejo uma boa noite e sejam muito bem-vindos. Posso ajudar como intérprete para que a conversa aconteça do melhor jeito possível. E os empresários se entreolham, surpresos de um jeito bom. O mais velho, que parece o líder, responde algumas frases. E Rosa, sem pressa, apresenta. Eu me chamo Rosa. Este é o proprietário do restaurante, o Sr. Álvaro. Ele está honrado com a presença dos senhores e quer entender como recebê-los da melhor forma. O clima muda. O garçom que tremia a bandeja retoma a postura. O chefe de salão volta a respirar. Álvaro, entre o orgulho ferido e a realidade, tenta recuperar a elegância. Os visitantes entregam cartões de visita. Rosa recebe cada um com as 2 mãos, lê o nome em voz baixa, devolve do mesmo jeito, com um pequeno aceno. É um gesto simples, mas que diz: respeitamos a sua cultura. Pequenas chaves abrindo portas grandes. Álvaro ensaia uma piada apressada sobre pauzinhos para comer, dessas que costumam constranger. Rosa percebe o tropeço chegando e suaviza o caminho. Senhores, nosso dono agradece a presença e pede desculpas por qualquer falha inicial na comunicação. Queremos oferecer o melhor da casa. O líder responde breve. Rosa traduz. Eles vieram conhecer nossa cozinha, o nosso padrão de qualidade e conversar sobre uma possível parceria. Valorizam pontualidade, constância e respeito às tradições deles. Antes que alguém proponha falar de preço, Rosa pede discretamente ao chefe de salão. Traga chá verde e água quente, xícaras para todos. Álvaro franze a testa, sem entender. Rosa explica baixo. É um gesto de honra. O chá acalma a conversa e abre caminho. Quando o chá chega, Rosa indica com a palma da mão e convida o líder a servir-se primeiro. A mesa relaxa.
O restaurante inteiro sente. A noite pegou outro rumo. Chamam Bruno, o chefe de cozinha. Ele é um craque no fogão, mas tímido na fala. Rosa tira o peso dos ombros dele com um olhar. Fale como explica para alguém da família. Bruno descreve de onde vêm os ingredientes, o cuidado com o peixe, o controle de temperatura e a higiene. Rosa não traduz palavra por palavra, traduz a intenção, o espírito. Explica que fresco para a casa é entrega diária, rejeição do que não está no ponto e respeito absoluto às regras de segurança. Um dos empresários, o mais silencioso, começa a anotar com atenção. Álvaro percebe a oportunidade e quer assumir a dianteira. Pergunta se eles querem exclusividade na região. Rosa mantém o passo certo. Primeiro confiança, depois números. Em mandarim, ela resume com delicadeza que o restaurante quer entender as prioridades deles, para só então falar de valores. Os visitantes aprovam com um sorriso discreto. Um deles comenta que em datas específicas gostam que certos símbolos sejam respeitados. Por exemplo, apresentar um peixe inteiro para indicar abundância e caminho contínuo. Rosa traduz e já sinaliza à cozinha que é exatamente isso que será servido como gesto de boas-vindas. Pouco depois, chega o prato. Um peixe inteiro, tempero delicado, apresentação limpa. Rosa explica baixinho para os convidados. Escolhemos assim para honrar a tradição de prosperidade que muitos de vocês carregam em datas especiais. Queremos que se sintam em casa. O líder agradece e conta uma lembrança da infância, de jantares em família. Rosa traduz com brilho nos olhos. A mesa sorri com memória boa. A distância diminui. É quando o reforço chamado por Álvaro entra apressado no salão. Terno amassado, pasta de couro, crachá pendurado. "Cheguei!" anuncia alto demais para um ambiente elegante. Álvaro, por reflexo, acena. O homem cumprimenta os visitantes com um gesto rápido, pega um cartão de visita com uma mão só e enfia no bolso sem ler. O líder pisca devagar, o ar esfria. "Deixa comigo, patrão, eu resolvo." Ele dispara frases no idioma deles, mas atropela a intenção. Ao traduzir, troca parceria de longo prazo por fornecimento barato. Reduz respeito à cultura a sem frescura. Rosa dá meio passo para trás, não por medo, mas para observar. A expressão do líder enrijece, pequenas rachaduras. Rosa inspira e pede a palavra com doçura. "Com licença, posso complementar?" Olha para o líder, não para o recém-chegado. Em mandarim, recoloca o tom certo. "O que o nosso dono deseja é uma relação que honre vocês e a nossa casa. Não estamos falando de preço baixo a qualquer custo, e sim de constância, qualidade e respeito." Silêncio de atenção. Um leve aceno de aprovação do empresário mais velho. O tradutor tenta retomar, mas o líder, educado, diz que prefere continuar com "a senhorita que começou." O homem sorri amarelo e se afasta. Álvaro engole seco sua própria teimosia. O chefe de salão agradece por dentro. Bruno, quieto, sente que a ponte está firme. Rosa continua construindo confiança. Percebe que o executivo mais jovem observa processos. Propõe então uma visita rápida à cozinha em pequenos grupos para não atrapalhar o serviço. Eles aceitam. No caminho, Rosa ajusta o passo ao do mais velho. Não é formalidade boba, é cuidado. Na cozinha, vapor subindo, cheiro de alho, aço brilhando. Rosa traduz o que importa. Áreas separadas para cortes, luvas, tempo de fervura, termômetro para checar o ponto do peixe, registro de temperatura, protocolo para alergias, nada de floreio, transparência. O mais velho, econômico em elogios, solta uma frase curta. Rosa traduz para a equipe. "Ele disse que sente honestidade no que está vendo." Bruno baixa a cabeça, emocionado.
Álvaro limpa a garganta, aprendendo um tipo novo de orgulho. Aquele que nasce do reconhecimento justo, não do brilho da vaidade. De volta ao salão, o especialista em vinhos, querendo agregar valor, oferece um rótulo potente que mataria a delicadeza do prato. Rosa, com carinho, abre duas opções. Preferem manter o chá, que respeita o sabor, ou gostariam de um vinho leve, mais ácido, que acompanha sem dominar? Eles agradecem e decidem continuar com o chá. O especialista aprende sem bronca, apenas pelo exemplo. Sentados novamente, os visitantes pedem para tratar de pontos técnicos. Rosa, serena, prepara o coração de Álvaro. Eles vão apresentar condições que consideram vitais. Se for pesado demais, eu te sinalizo. Confia no processo. Ele concorda com a cabeça. Pela primeira vez, quer ouvir mais do que falar. Abrem um documento. Um termo aparece repetidas vezes, traduzido por Rosa como relações de confiança que atravessam o tempo. Ela explica: eles não compram só comida, compram compromisso. Querem um parceiro que esteja presente quando tudo vai bem e principalmente quando dá problema. Álvaro assente, menos tenso. A proposta inclui 3 meses de teste, fornecendo para eventos de 300 pessoas, cardápio construído em conjunto, direito de visita surpresa à cozinha e compromisso de responder mensagens urgentes em até 15 minutos no dia do evento. Rosa traduz. Álvaro arregala os olhos nos 15 minutos, mas percebe que é possível se organizar para cumprir. Vem então uma pedreira. Exclusividade por região em data-chave, como o ano novo deles, com um valor fixo garantido mesmo sem evento. O número é alto. Álvaro abre a boca para dizer impossível. Rosa pede 1 minuto em português. Se negar na lata, você perde respeito. Sugere uma escada. Exclusividade parcial no primeiro ano, com possibilidade de ampliar no segundo, se ambos cumprirem indicadores claros. Álvaro respira, confia e propõe exatamente isso. Rosa costura as palavras com cuidado. Os visitantes trocam olhares interessados. Querem saber que indicadores seriam esses. Rosa lista, junto de Bruno: pontualidade, desperdício controlado, satisfação dos convidados, temperatura de serviço, relatório de feedback em 24 horas. Cada item é um tijolo na ponte. De repente, um acidente. O garçom novato deixa uma bandeja escapar. Uma taça cai. O som do vidro cortando o silêncio arranha os nervos de todo mundo. O rapaz empalidece, risco de desandar o clima. Rosa se adianta, recolhe o momento com serenidade. Senhores, foi um acidente. Ninguém se machucou. Já estamos resolvendo. Inclina-se para o novato e sussurra. Respira, isso acontece, limpa com calma, está tudo bem. Em seguida, com leveza para a mesa. Foi só um pequeno imprevisto, podemos seguir. O líder faz um gesto de tudo certo. Clima salvo. O teste continua, agora no detalhe da cultura. Um gerente de outro restaurante surge na porta por coincidência, querendo cumprimentar os visitantes e trocar cartões. Todos entendem o atalho, atravessar um jogo que não é dele. Álvaro ferve por dentro. Rosa fica ao lado do líder e, com educação firme: agradecemos a visita, senhor. Eles estão em reunião. Podemos marcar outro momento. Sem levantar a voz, ela levanta o respeito. O intruso recua. O chefe de salão, por dentro, aplaude de pé. Vem a cláusula mais perigosa: compensação por perdas de reputação. Mal escrita poderia transformar qualquer reclamação em culpa automática do restaurante. O tradutor, que havia sido dispensado, ainda ofendido, cochicha para um garçom: isso é padrão, aceita e pronto. Rosa pede o documento, lê com calma e, olhando nos olhos dos visitantes, propõe um ajuste justo.
Assumimos correções quando houver falha comprovada da nossa parte, com prazos claros e medidas de reparo. Mas não podemos ser responsabilizados por fatores que não controlamos, como fornecedores independentes contratados por vocês ou alterações feitas sem nosso conhecimento. Sugiro incluir perícia e mediação em caso de divergência. O líder observa. O executivo mais jovem esboça um sorriso de aprovação. Rosa vira-se para Álvaro, em português. Assim protegemos a casa, mostramos seriedade e continuamos parceiros. Eles respeitam quem é claro. Álvaro concorda, aliviado por ter alguém que enxerga além do impulso. Bruno traz o prato principal. Silêncio bom. O líder prova, fecha os olhos por um segundo e diz uma frase curta. Rosa traduz para todos. No sabor, a honestidade. Bruno morde o lábio, emocionado. Álvaro olha para Rosa e pela primeira vez naquela noite não vê a faxineira. Vê a mulher que sustentou a ponte quando ele quase caiu no abismo do próprio orgulho. Os visitantes pedem um gesto simbólico, conhecer rapidamente o time que tornaria a parceria possível. Não querem só apertar a mão do dono, querem rostos reais. Rosa organiza a equipe em semicírculo. Bruno, os cozinheiros, o chefe de salão, o especialista em vinhos, os garçons. Ela fica por último, como sempre fez. O líder agradece um por um. Ao chegar em Rosa, faz uma reverência um pouco mais baixa que as outras e diz uma frase breve que ela traduz com os olhos marejados. Toda grande obra tem gente silenciosa por trás. Antes de fechar números, os visitantes pedem 5 minutos para conversarem entre eles. Álvaro e a equipe recuam alguns passos. O dono, de voz mais mansa do que nunca, olha para Rosa. Obrigado. Ela responde simples. A honra é de Deus e da equipe. Álvaro baixa os olhos, como quem percebe que um casaco velho, o casaco do orgulho, já não serve mais. Ele respira, quase pronto para o que virá, pedir desculpas de verdade, se for preciso, e aprender a liderar com humildade. Os 5 minutos parecem 50. O garçom novato faz o sinal da cruz e pede para dar tudo certo. O chefe de salão alinha o paletó como quem tenta alinhar o destino. Bruno fica de mãos nos bolsos, confiando que o sabor falou por ele. Os visitantes retornam. O líder diz que estão prontos para apresentar as condições finais. Pede que Rosa traduza palavra por palavra, sem atalhos. A mesa se recompõe. Álvaro ajeita a gravata, mas desta vez não para parecer maior, para estar à altura da lição. Rosa respira fundo e faz uma prece curta. Seja feita a tua vontade. O líder coloca o documento sobre a mesa, olha nos olhos de Álvaro e começa. Temos uma proposta clara. Rosa sente o peso da encruzilhada e também a alegria de quem chegou até ali sem ferir ninguém. O coração bate firme. Ela se prepara para dizer em voz alta a frase que mudará a história do Solar do Vale. Eles vão apresentar as condições finais, resume para a equipe. E tem uma parte que vai nos desafiar, mas também pode nos elevar. Se você estivesse no lugar de Álvaro, conseguiria pedir desculpas diante da equipe e dos clientes? Escreva nos comentários. Eu pediria, eu tentaria ou eu teria dificuldade. Sua sinceridade pode ajudar alguém a dar o próximo passo. O salão inteiro prendeu a respiração quando o líder dos visitantes abriu o documento. Ele olhou para Rosa com a mesma confiança de quem entrega um cofre a quem tem a chave certa. Por favor, traduza palavra por palavra, pediu. Rosa assentiu e começou firme. Eles propõem 3 meses de teste com eventos de alto padrão, possibilidade de exclusividade em datas-chave e visitas técnicas sem aviso. Em troca, garantem um valor mensal que, somado, supera qualquer contrato feito pelo restaurante nos últimos 20 anos.
A equipe se entreolhou, atônita. Álvaro piscou devagar, como quem tenta acordar de um sonho bom sem acordar de verdade. Era muito dinheiro. Mas o maior presente não estava nas cifras. Estava no parágrafo seguinte, o tal parágrafo que muda destinos. Há uma condição indispensável, continuou Rosa. Eles querem que a responsável pela comunicação, qualidade cultural e cumprimento dos acordos seja a Rosa. Silêncio. Silêncio cheio. Desses que fazem barulho no peito. O líder complementou em poucas palavras que Rosa verteu com precisão. Reconhecemos nela o respeito que buscamos. Sem essa ponte, a parceria perde o sentido. Todos olharam para Álvaro. Era mais que um negócio. Era um espelho. Nele aparecia o homem que horas antes havia mandado a faxineira voltar ao trabalho, como se falar com o pano fosse o destino final de alguém. Agora, o destino batia à porta, exigindo humildade para entrar. Álvaro segurou a caneta, mas não assinou. Antes respirou. O orgulho dele era um casaco pesado. E casacos pesados, às vezes, aquecem, quase sempre sufocam. Rosa, você aceita? A voz dele saiu mais baixa, menos dura, quase pedindo desculpa por existir do jeito antigo. Rosa olhou para o chão por um segundo, um hábito antigo de quem aprendeu a não ocupar muito espaço, e depois ergueu o rosto. Se for para honrar a casa, a equipe e os clientes, eu aceito, mas tenho condições também. A mesa inclinou-se para ela. Álvaro ergueu as sobrancelhas. Quais? Primeiro, treinamento para a equipe toda. Não quero cerilha. Quero que todo mundo se sinta capaz. Segundo, ajuste de processos para que os 15 minutos de resposta no dia do evento sejam reais. Terceiro, respeito. Sem gritos, sem humilhação. O respeito precisa virar rotina. Ninguém esperava um pedido tão simples e tão grandioso ao mesmo tempo. O líder dos visitantes trocou um olhar com os demais e concordou de imediato. Álvaro ficou mudo por alguns segundos. Dentro dele, alguma coisa antiga rangia, como uma porta velha finalmente sendo aberta. Está certo, ele disse, num tom que não lembrava o de horas atrás. Treinamento, processos e respeito. Fechado. Rosa voltou-se aos visitantes e traduziu sem floreio, do mesmo jeito que conduzira a noite inteira. Claro, limpo, honrado. O líder sorriu com sobriedade. Então avancemos, ele declarou. E avançaram. Discutiram cronograma, indicadores, quem liga para quem em caso de imprevisto, como formalizar a exclusividade parcial no primeiro ano, o valor do sinal, o fluxo de pagamento. Cada ponto era uma pedra na ponte, e cada pedra era colocada por Rosa com a delicadeza de quem conhece o peso do caminho. No meio dos detalhes, veio o último teste. O gerente do restaurante concorrente reapareceu na porta, agora com um buquê nas mãos e um sorriso que não chegava nos olhos. Só vim desejar boa noite, disse alto, para o salão inteiro ouvir. O líder dos visitantes fez menção de levantar por educação. Rosa chegou primeiro, gentil e firme. Senhor, agradecemos o gesto. Noite abençoada para o senhor também. Aqui seguimos em reunião. O homem entendeu o recado e foi embora, deixando no ar um cheiro de oportunismo que não combinava com o perfume de respeito que tomava o ambiente. Voltaram ao documento. Faltava a assinatura. Álvaro olhou de novo para a caneta. Olhou para Rosa. Olhou para a equipe. Podia sentir os olhos do garçom novato, do chefe de salão, de Bruno, do especialista em vinhos. Todos ali, torcendo para que, dessa vez, a caneta escrevesse certo. Ele assinou 1, 2, 3 vezes. No contrato, no adendo dos indicadores e na carta de intenções. Não tremeu. E quando terminou, estendeu a caneta para Rosa.
Assina como responsável técnica de hospitalidade e cultura. Pediu. Não ordenou. Pediu. Rosa assinou com mãos firmes, não porque quisesse holofote, holofote nunca fez parte da vida dela, mas porque entendia que, às vezes, aceitar um lugar mais alto é um serviço, não um prêmio. E serviço, ela sabia, era a sua vocação desde sempre. A assinatura trouxe um aplauso contido dos visitantes e um aplauso inteiro da equipe, que não soube segurar. O salão, educado como era, cedeu a um instante de alegria. O garçom novato enxugou discretamente uma lágrima na manga. Bruno respirou como quem tira um piano das costas. O chefe de salão ajeitou o nó da gravata com orgulho de time campeão. O líder dos visitantes pediu a palavra mais uma vez. Rosa traduziu. Trabalhamos com grandes casas. O que nos convenceu aqui não foi só a comida, que é excelente, mas a postura. Quem respeita a nossa cultura, respeita qualquer cliente. E quem respeita cliente, respeita gente. Por isso queremos começar a parceria na próxima semana. O impacto da frase foi como uma brisa forte, refrescou e arrepiou. Próxima semana. Não era um sonho distante, era real, datado, palpável. Álvaro agradeceu, ainda numa mistura de orgulho e vergonha boa. Quase falou sobre liderança forte e visão de mercado, expressões que sempre usava para inflar o próprio ego. Engoliu. Alguém dentro dele puxou o freio. Não era hora de se vender, era hora de reconhecer. Senhores, obrigado, disse, simples. Hoje aprendi mais do que em muitos cursos por aí. Os visitantes se levantaram. Rosa os acompanhou até a porta com os mesmos gestos de respeito que abrira a conversa. Um leve aceno, o cuidado com o ritmo dos passos, o agradecimento em tom certo. Eles foram embora com a certeza de que aquela casa tinha mais que pratos bem feitos, tinha caráter. Quando a porta se fechou, o restaurante ficou com um silêncio bonito, quase de igreja depois de casamento. Havia algo sagrado naquilo, a sensação de que o justo, enfim, tinha acontecido diante de todos. Álvaro então se virou para a equipe. Respirou fundo. Pessoal, começou, mas parou. O orgulho antigo tentou falar por ele, oferecendo frases prontas. Ele empurrou o orgulho para o lado e tentou de novo. Eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, parabéns. Segundo, a palavra ficou presa por um segundo, como se tivesse espinhos. Desculpas. Você já viu um pedido de desculpas nascer? Ele não nasce na boca, nasce no coração, e é um parto demorado para quem sempre achou que não errava. Álvaro fez força por dentro e a palavra saiu inteira. Desculpas, Rosa, por não te ouvir, por ter te diminuído. A equipe ficou muda. Rosa respirou emocionada, mas não se apressou em absolver de qualquer jeito. Olhou nos olhos dele, serena. Obrigada por dizer isso, e obrigada por nos deixar fazer o certo. Amanhã cedo, continuou Álvaro, já com o compromisso aceso. Quero todo mundo em reunião. Vamos desenhar o treinamento, ajustar processos e oficializar o novo cargo da Rosa. E, por favor, tragam ideias. Quero que a gente construa isso juntos. O chefe de salão assentiu, os olhos brilhando. O garçom novato apertou os punhos num gesto de vitória. Bruno, tímido, levantou a mão. Posso sugerir uma roda de aprendizado por setores? Cada um ensina o que sabe. É disso que eu tô falando, respondeu Álvaro. Ideias que façam a casa crescer sem pisar em ninguém. Rosa olhou para o relógio. A noite já corria para a madrugada, mas ninguém tinha vontade de ir embora. Quando a alegria é justa, ela alimenta, não cansa. Foi então que o telefone do restaurante vibrou. Era uma mensagem dos visitantes. Obrigado por hoje.
A honestidade de vocês nos impressionou. Queremos marcar a primeira visita técnica para quarta-feira. E se a Rosa puder, gostaríamos que ela apresentasse o plano de treinamento e o cronograma de respostas. Rosa leu em voz alta. A equipe sorriu. Álvaro, ainda aprendendo a linguagem nova da humildade, olhou para ela como se olhasse para um farol. Você topa? Topo. Mas vamos juntos, sempre juntos. Rosa deu 2 passos para trás, encarou a equipe e disse aquela frase que só quem veio do chão é capaz de dizer com a doçura e a força certas. Ninguém cresce sozinho. O brilho dessa casa não está nas lâmpadas, está nas pessoas. Aplaudiram. E não foi aplauso de conveniência, foi aplauso de pertencimento, de eu faço parte disso. O tipo de aplauso que gruda na memória e vira combustível para os dias difíceis. Antes de apagar as luzes, Rosa ainda fez o que sempre fez. Passou a mão numa borda de espelho, conferiu um canto do balcão, alinhou uma cadeira. Não porque ninguém veria, mas porque o cuidado para ela não era um cargo, era um caráter. Na saída, Álvaro ficou para trás, como quem precisa acertar contas com o próprio coração. Aproximou-se de Rosa. Eu tenho mais para te dizer, mas quero dizer direito. Amanhã, diante de todos. Rosa sorriu. Eu estarei lá. Ela caminhou para o ponto de ônibus com o uniforme ainda simples, a mochila leve e o peito cheio. Não andava flutuando, andava firme. Quem passou por ela na calçada não viu um troféu. Viu uma mulher. Só uma mulher? Não. Viu alguém que aprendeu a servir sem se anular. Alguém que provou com palavras e gestos que Deus esconde tesouros onde os soberbos não olham. E você, que está comigo até aqui, já viveu um momento em que a vida te devolveu com honra depois de uma humilhação? Já recebeu um pedido de desculpas que curou uma ferida antiga? Conta nos comentários, porque sua história pode ser a faísca de coragem de alguém hoje. A manhã seguinte amanheceu com cheiro de café forte e de novidade. Antes do expediente, a equipe inteira se reuniu no salão ainda vazio. Sem música, sem ruído de talheres, só o som de cadeiras arrastadas e corações atentos. Álvaro chegou diferente. O terno era o mesmo, mas o homem por dentro não era. Não trazia no olhar o brilho duro de quem precisa vencer todo mundo para se sentir alguém. Trazia uma paz tímida, como quem decidiu vencer a si mesmo. Pessoal, começou parando no centro do salão. Ontem nós assinamos a maior parceria dos últimos 20 anos. E isso aconteceu por causa de 3 coisas: a comida honesta do Bruno, o empenho de cada um de vocês e a coragem respeitosa da Rosa. Ele respirou e a palavra que sempre doeu nele voltou. E eu preciso pedir desculpas para a equipe e principalmente para você, Rosa. Eu te humilhei quando você ofereceu ajuda. Eu errei. O silêncio pesou do jeito certo. Rosa, de pé ao lado do carrinho que a acompanhou por anos, assentiu com os olhos marejados. Não era vitória arrogante, era justiça mansa. Por isso, continuou Álvaro, a partir de hoje, a Rosa assume oficialmente o cargo de coordenadora de hospitalidade e cultura. Vamos ajustar salário, benefícios e dar autonomia para ela implantar os processos. E mais, ninguém aqui será tratado com desrespeito. Gritos e humilhações não combinam com quem quer servir com excelência. Se acontecer, será corrigido na hora. A equipe explodiu num aplauso sincero. Bruno sorriu com os olhos. O garçom novato, que derrubara a taça na noite anterior, respirou como quem volta para a vida. O chefe de salão apertou a mão de Rosa em público, com a mesma reverência discreta que ela usou tantas vezes para valorizar os outros. Rosa pediu a palavra. Falou simples, como sempre. Eu agradeço, mas quero que todo mundo cresça junto.
Minha primeira proposta é um plano de treinamento por setores: cozinha, salão, bar e recepção. Cada um ensina o que sabe e aprende o que não sabe. Também vamos criar um protocolo de resposta rápida para emergências. 15 minutos é meta, não é terror. A gente vai se organizar para cumprir. E, por favor, lembrem, o cuidado começa no olhar. Os olhos da equipe brilhavam. Não havia espetáculo, havia propósito. Álvaro completou: e eu vou estudar também. Vou participar dos treinamentos. Ouvir mais e falar menos. Rosa, você prepara o cronograma e me apresenta ainda hoje? Preparo, respondeu ela. E quero incluir uma coisa: encontros de escuta. Toda semana, um turno senta comigo para dizer o que está pegando, sem punição por falar a verdade. Fechado, disse Álvaro. Fechado e reforçado. Naquela manhã, o solar do vale ganhou um novo chão. Não era mais o piso brilhante que enganava quem olhava rápido. Era um alicerce de respeito que sustentaria os dias difíceis. Quarta-feira chegou como combinado. Céu pesado, vento frio e uma chuva teimosa que parecia querer provar o valor das promessas. Ainda cedo, uma mensagem. A comitiva faria a primeira visita técnica à tarde e à noite, um jantar teste para 30 pessoas. Rosa chamou a equipe, revisou o roteiro, distribuiu funções e lembrou do mais importante: olho no convidado, ouvido no colega. Se alguém vacilar, a gente segura junto, e nada de correr por desespero. A gente corre por cuidado. Tudo corria bem, até que no meio da tarde, um fornecedor avisou atraso na entrega de um peixe específico, aquele que seria a peça central da apresentação. O estômago de Álvaro virou. Bruno ficou pálido. A meta dos 15 minutos de resposta para imprevistos começava ali, no relógio, com a chuva batendo no toldo como um metrônomo impaciente. Rosa respirou, abriu o caderno de contingências que ela e Bruno haviam montado e disparou. Plano B. Ligamos para o fornecedor secundário, confirmamos qualidade e pedimos transporte expresso. Enquanto isso, Bruno, preparamos a versão alternativa do prato com o peixe que já está aqui, mantendo a simbologia da apresentação. Chefe de salão, atualize o roteiro do serviço caso o plano B atrase. E eu vou avisar os parceiros agora, sem esconder, sem drama. Pegou o telefone e falou com clareza. Tivemos um imprevisto com a entrega. Já acionamos o plano B e o sabor e a apresentação serão preservados. Em 10 minutos retorno com a confirmação final. Obrigada pela compreensão. Desligou e olhou para a equipe. É agora que a gente prova que confiança não é palavra bonita, é atitude. 10 minutos depois, confirmação do fornecedor secundário. A entrega chegaria em tempo. Bruno organizou as bancadas, ajustou temperos, alinhou a apresentação. O chefe de salão testou a rota dos garçons. O garçom novato, que agora andava mais seguro, ensaiou as falas de boas-vindas de cabeça erguida. Então veio outro tropeço. Uma oscilação de energia ameaçou a iluminação do salão. Rosa já tinha o protocolo. Vela discreta nas mesas, lâmpadas de emergência verificadas, gerador testado. Em 5 minutos, tudo estabilizado. E, por ironia, a meia-luz deixou o ambiente ainda mais elegante. A comitiva chegou. Rosa conduziu, apresentou a equipe, explicou processos, mostrou a cozinha com transparência. Sem floreio, sem esconder poeira debaixo do tapete. Quando falaram dos 15 minutos de resposta, o líder perguntou: e se a falha for de alguém de vocês? Rosa respondeu sem piscar: a gente assume, corrige e presta contas. Não terceirizamos culpa, partilhamos solução. O jantar começou. Os pratos saíam na cadência certa. O chá servia como abraço quente contra a chuva. Bruno do Paz coordenava como maestro. O especialista em vinhos que aprendera a lição ofereceu uma opção leve para quem quisesse, sem insistência.
O chefe de salão circulava com o radar do cuidado. E Rosa era a ponte invisível, ajustando tempos, alinhando detalhes, evitando tropeços antes que virassem queda. No meio do serviço, o líder pediu um ajuste no tempo do prato principal. A equipe tinha 2 caminhos: ignorar o pedido e manter a perfeição planejada, ou ouvir e adaptar. Rosa escolheu ouvir. Ajustaram rapidamente a fila das comandas e o prato chegou no tempo certo para o clima da mesa. A expressão de aprovação foi sutil, mas clara. No final, o líder fez um breve discurso para a equipe. E quem traduziu foi o próprio garçom novato, com as frases treinadas por Rosa. Eles agradeceram não só o que comeram, mas como foram cuidados. Disseram que o combinado foi cumprido, que o imprevisto foi resolvido com transparência e que sentem verdade nesta casa. Aplauso contido, sorrisos de canto, cansaço bom. Depois que a comitiva saiu, veio a mensagem que fecharia o arco daquela semana. A parceria, antes assinada como piloto, passaria para um contrato de longo prazo ao fim dos 3 meses se os indicadores continuassem no verde. Condição justa, metas claras, caminho aberto. Álvaro abraçou Bruno. Depois virou-se para Rosa. Obrigado. Sem você, a gente teria se perdido no primeiro susto. Sem a equipe, eu sou só uma voz, respondeu ela. E sem sua humildade, nada disso teria saído do papel. Dias depois, Álvaro pediu alguns minutos ao final da reunião semanal. Estava com um envelope pardo e uma placa embrulhada. Falou sem microfone, sem formalidade, do jeito que homem de verdade fala quando deixa o ego no cabide. Eu sempre achei que liderança era saber tudo e decidir sozinho. Mas a vida me deu uma faxineira como professora. Por isso, além da promoção da Rosa, estou criando 3 iniciativas. Levantou o envelope. Primeiro, um programa de bolsas para estudos, começando com idiomas e hospitalidade. Quem quiser aprender, a casa vai apoiar. Rosa, aqui está sua primeira bolsa. Um curso completo de aperfeiçoamento em gestão de hospitalidade. Se você topar, claro. Eu topo, disse ela, rindo com os olhos. Segundo, continuou, um fundo de emergência para a equipe. Às vezes, quem serve com um sorriso está com a conta de luz atrasada. Não quero heróis silenciosos se torcendo por dentro. Disciplina, prestação de contas e ajuda real quando for necessário. Ele ergueu a placa embrulhada, desfez o papel e mostrou uma frase gravada em metal no alto da parede do salão. Toda grande obra tem gente silenciosa por trás. Abaixo, as palavras respeito, humildade, verdade. Terceiro, essa lembrança à vista de todos, todos os dias. Para que nenhum de nós esqueça onde Deus esconde seus tesouros. A equipe aplaudiu. Houve choro, houve riso, houve abraços que não eram de ocasião, eram de pertencimento. Até o especialista em vinhos, sempre contido, se emocionou. O garçom novato falou alto demais e ninguém se incomodou. Mais tarde, já com a casa aberta, um cliente antigo entrou, acostumado a ser servido como rei. Tratava mal quem lhe trazia água e vivia reclamando do sal. Naquele dia, ele tentou descontar a frustração da vida num garçom. Álvaro se aproximou antes que a situação se agravasse, não para brigar, mas para agir. Explicou com respeito firme que ali o cliente é rei, sim, mas rei educado, e que a casa tem uma regra inviolável: ninguém humilha ninguém. Ofereceu trocar o garçom e fez questão de servir pessoalmente. O cliente ficou sem graça, engoliu a arrogância e pela primeira vez agradeceu olhando nos olhos. Mudança real não é discurso, é hábito repetido.
O Solar do Vale começou a experimentar fila de espera não só por causa da comida, mas por causa do clima. Gente gosta de entrar onde se sente gente. Histórias como a de Rosa não são conto de fadas. São carne e osso. São lágrima e coragem. São a memória de quem já limpou muito chão e ainda assim não deixou o coração endurecer. A lição é simples e funda. Quem despreza os pequenos perde as grandes oportunidades. Quem serve com amor constrói pontes que dinheiro nenhum compra. Justiça não é humilhar o arrogante, é levantar o humilde e transformar o arrogante em alguém melhor. Deus exalta os humilhados, não para que pisem nos outros, mas para que cuidem de muitos. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja em um lugar onde ninguém te vê, onde o seu nome é confundido, onde o seu esforço parece invisível. Deixa eu te lembrar. Invisível não é igual a sem valor. Às vezes o céu está só preparando o momento exato de te colocar como ponte. E se você for um Álvaro da vida, dono, gestor, líder, olha para dentro. Quantas rosas você já calou sem perceber? Quantas portas você fechou com a corrente por dentro? Ainda dá tempo de pedir desculpas, corrigir rota e recomeçar do jeito certo. Dignidade não se compra, se pratica. Rosa seguiu trabalhando com o mesmo cuidado de sempre. Agora com mais voz, mas com o mesmo coração. Álvaro seguiu aprendendo, agora com menos respostas prontas e mais perguntas certas. Bruno seguiu cozinhando honestidade em forma de sabor. O garçom novato seguiu crescendo e o Solar do Vale virou mais do que um restaurante, virou uma casa de gente. Porque no fim, o segredo nunca esteve nas taças, nas luzes ou no contrato milionário. O segredo sempre esteve onde quase ninguém olha, no respeito. E onde há respeito, a esperança põe a mesa, a justiça puxa a cadeira e Deus abençoa a conversa.